Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. E nessa semana vamos comentar o tão esperado filme, um dos mais hypados do ano, né? Superman. Finalmente a visão do James Gunn, que além de diretor, também está por trás desse reboot, digamos assim, do universo cinematográfico da DC, né? Está na frente dessa questão da DC Studios. Então a gente vai comentar o que, é que a gente achou aqui desse filme. Eu sou o Luiz Felipe, apresentador do Nerd Debate. Estamos aqui com. Eu acho que os dois aqui foram ver na cabine de imprensa, né? A Alan Nicole Lá foi. Eu fui. Só não fui IMAX. e Felipe Greco. Olá, sim, eu também fui também na cabine. Eu recentemente perdi o meu fone de ouvido, que eu uso pra gravar, né, com vocês e tal. Hum. Aí eu fiquei desesperado, porque eu só descobri isso hoje, que eu não tava com ele. Eu não lembrava de quando a última vez que eu peguei nele, enfim. Talvez eu tenha deixado em algum lugar, e, enfim. Aí eu lembrei que há muito tempo atrás eu ganhei um certo box de Blu-ray que vinha dentro um fone de ouvido de brinde. Adivinha Nossa, qual era esse box? Adivinha qual era esse box? alguma coisa do Zack Snyder. Superman, Liga da É Justiça. exatamente o box do Homem de Aço, do Blu-ray do Homem de Aço, que vem com um fone de ouvido vermelhinho que eu nunca tinha usado. Ou Nossa, seja, Superman, o Zack Snyder e o Henry Cavill me salvaram hoje, então eu estaria advogando por eles. Brincadeira. o ciclo se fechou, né? O ciclo se fechou, é. Pra Mas que não dizer que é interessante, eu mentira, nunca eu vi um vou. box Blu-ray que viesse os brindes assim, diferentes. Vem, antigamente vinha era muito. Deixa eu mandar até pra vocês aqui a foto. Vou mandar pra. Pô, Não fiquei é curioso, mentira. fiquei curioso. Ó, eu mandei no grupo lá. Ó, pra Deixa eu ver. vocês verem como não é mentira. Nossa, é bonitinho mesmo. É, Não sabia que grátis, vinha. Eu nunca grátis um abri. fone de ouvido. Aí lembrei, por causa do filme do Superman, eu lembrei que eu tinha esse box que eu nunca tinha usado o fone. Caramba, desenterrou mesmo. Pois não é? Porra, maravilhoso. Aproveitando a oportunidade, pessoal, esse que vos fala tem um link de associado da Amazon. Então, vou deixar aqui na descrição, né? O Luiz vai fazer esse favor por mim. Quem tiver interesse em alguns produtos específicos do Superman, por exemplo, que eu fiz a curadoria, né, em HQs, que são até emblemáticas, que têm relação com esse filme, e outros produtos interessantes, como Funkos, bonecos, enfim. Vou deixar o link aí na descrição, né, através do Luiz, e não vai impactar em nada para vocês. É uma comissão muito pequena que eles dão por cada venda e não vai custar nada a mais para vocês. Só uma ajudinha que vocês puderem dar. E aí? Então, antes de comentar do filme em si, eu sempre gosto de dar uma olhada na bilheteria, né? Então, Hum, no mundo todo, tá fazendo 217 milhões de dólares. Nos Estados Unidos, 122, né? E no resto do mundo, digamos assim, 95, né? Se for para dividir. E eu soube também que o orçamento desse filme também não é barato, viu? Ainda teve umas regravações, certo? Pelo que eu tinha visto, de produção, ficou em torno de 250 milhões de dólares e mais o marketing mais 150, ou seja, o orçamento pode ser em torno de 400 milhões de dólares. Meu Deus, tá caro, hein? Pois é, um filme caro que, assim, não sei como é que o público no mundo todo vai reagir, porque eu tinha visto até um vídeo da Lenogari essa semana, ele achou que o comparecimento internacional, né, do fora dos Estados Unidos, ele achou um pouco fraco, né, de alguns cantos aí que o filme já estreou. Então, assim, fico nessa dúvida o que é que vai ser, mas não sei se já estreou no mundo todo, não sei como é que tá essa questão, né? Acho que os números não estão chegando ainda, porque assim, para se pagar como Hollywood gosta, né, teria que ser 800 milhões, no mínimo. E bem carinho, né? Bem carinho. Mas vamos lá sobre a análise do filme sim. E vocês que foram aí na cabine de imprensa, algo especial, algo diferente, tipo reação do público ou algo assim do tipo? bom, aqui na minha Fortaleza,
Tava bem cheia a cabine. E assim, quando eu cheguei já em cima da hora da cabine começar, né? O povo tava discutindo fervorosamente, assim, sabe? Quem era o melhor Superman, se Henry Cavill era bom ator ou não, esse tipo de coisa. Tava o pessoal bem animado, discutindo. E ao longo do filme, eu ouvi poucas risadas. E quando acabou o filme, foi meio que um silêncio, sabe? E depois o pessoal começou a discutir, a falar. E eu não prestei atenção, porque eu já tava me encaminhando pra saída, né? Enquanto os créditos subiam. E fiquei lá esperando sair o último crédito, né? Então eu não vi o que o pessoal conversou, mas eu vi que começou uma discussão, assim, na galera já comentando o filme, sabe? Mas eu acho que não deve ter sido esse estrondo tanto também, sabe? Como eu ouvi. Tinha um amigo meu, por exemplo, que é do Rio de Janeiro, inclusive. Não sei se ele foi na mesma cabine que o Felipe foi, mas ele disse que lá chegaram aplaudindo o final do filme. E você Exatamente, eu ia falar isso. foi na tua, então? Foi, exatamente. O que Conta acontece? aí. Na cabine, a galera tava muito empolgada, né? Eu particularmente, também tava muito empolgado, porque quem me conhece já há muito tempo, né? O próprio Luiz Felipe sabe que eu sou um decenalta, né? E vinha sofrendo durante muitos anos, a ponto de até largar de mão aí, nos últimos 2 anos. Um Mas, Snyder cara, safado aí. assim, que se arrependeu. E que se arrependeu totalmente da posição e do time que eu defendia. Total. Mas, cara, o James Gunn, ele tinha uma expectativa muito grande. E, cara, foi uma cabine lotada. Lotada. Eu sei, eu consigo medir a expectativa pela quantidade de pessoas que dá na cabine. Quando tem uma fila assim muito longa, a cabine tipo lotou. Você vê também muito famosinho, sabe? Muito famosinho, os chamados estrelinhas, quando vão assistir esses filmes mais esperados, eles sempre estão lá, e não é toda a cabine que essa galera aparece. E a recepção foi essa que o Alan disse, né? Que o amigo dele, depois até me passa o nome dele, de repente eu conheço, cara. Que ele. Cara, a galera no final batendo palma. A galera curtiu muito. A reação durante o filme também foi uma reação assim, todo mundo sorrindo, tipo aquela esperança nos olhos da galera que tava assistindo. E no final é isso, a galera bateu palma e ali fora eu não gosto muito de ficar nessas resenhas porque eu já saio cheio de fome. Eu já saio querendo ir comer, sabe? Então eu não fico muito Sim. trocando ideia. Que as cabines são na Mas hora do 10 horas da manhã e termina na hora do almoço, né? Mais ou menos. Uhum. Exatamente. Mas foi tudo positivo. Foi tudo positivo. Depois eu fui vendo aos poucos a crítica dos meus amigos saírem, diversos portais elogiando o filme. Eu não vi ninguém falando mal assim. Então assim, a galera da minha cabine fez as críticas assim totalmente alto astral. Eu fiquei com essa impressão porque é um filme realmente com uma vibe totalmente diferente que eu acho que não só o Superman, mas a franquia DC, né, no geral, precisava, né? Já estava precisando há algum tempo. Mas aquele negócio de sombrio e realista já deu, né? Já deu há muito tempo. E a do Superman, principalmente, acho que foi a que mais sofreu com essa questão de falta de cor, com essa questão de algo mais lúdico, né? E esse filme é muito lúdico. Em alguns momentos no início eu tava muito perdido, porque o filme te joga já em uma situação, no meio da situação, no meio de uma coisa, né? E ele vai explicando ao longo do filme alguns quesitos, né? Então, mas assim, do que eu vi, eu fiquei assim, tá, beleza, era isso que o Superman tava precisando. Felipe sabe que eu não sou Snydete, mas eu defendo, digamos assim, eu gosto do Batman vs Superman. Eu gosto daquele filme. O Superman Homem de Aço, eu gosto da parte das lutas. A parte inicial eu acho chatíssimo, né? Aquele filme lá mais antigo. Uhum. E detesto o que foi feito com a Liga da Justiça, no geral. Mas o que eu não gostava na época, eu sempre defendia que as pessoas têm que ter o direito de encerrar os seus projetos. Eu não gosto de histórias que ficam no meio do caminho, né?
Então eu gostaria de pelo menos ter visto um segundo filme da Liga da Justiça para que o Snyder pudesse encerrar aquilo ali que ele criou. Não teve essa oportunidade. Beleza. Uhum. Aí viemos aqui pro James Gunn. Alan já reclamou isso anteriormente aqui. Ele rebuta o que é de interesse dele e deixa o que ele quer, né? Então, tirou um monte de coisa, mas o Peacemaker continua. Entendeu? Vão dar um jeito lá. Inclusive, estou muito animado para a série do Peacemaker, porque eu gosto muito. Inclusive, eu acho que já estreia agora, né? Tá perto de estrear a série do Pacificador. Então, James Gunn teve dessas, né? Ele vai salvar algumas coisas e outras, a maioria ele vai deixar para trás, né? Parece que o Besouro Azul continua. O Jason Momoa parece que vai ser o Lobo, não mais o Aquaman. No filme da Supergirl, inclusive. No filme da Supergirl. Inclusive que eu gostei daquele ali, que não sabia que ele ia estar lá, mas eu gostei daquela visão dela, porque ela teve uma história diferente do Superman, né? Sim. Então, vamos ver o que é que vai ser. Mas assim, eu gostei da visão lúdica e colorida desse filme. E eu pensei que o James Gunn ia perder a mão nessa questão de botar um monte de personagem logo no primeiro. Mas uma coisa que ele disse, e eu concordo. Não, estamos à altura do campeonato que você não precisa mais mostrar Peter Parker sendo picada pela aranha. A Marvel acertou nisso nos filmes dele, né? Não precisamos mais mostrar os pais do Bruce Wayne morrendo e não precisamos mais mostrar Superman vindo de Krypton, tal, etc, criança. Então assim, show de bola, tá certo, tá correto. Já chegamos a um ponto que isso já é tão conhecido do público que não precisa mais. E se algum dia precisar, vai demorar muito tempo para que seja necessário isso, digamos assim, né? E Porque sem já está contar, muito Luiz, por aí. e sem contar que o James Gunn trabalha personagens e personalidades diferentes muito bem, cara. Eu acho que a essa altura a gente tem que elogiar muito o diretor, porque o James Gunn ele sabe pegar esses personagens meio lado B, sabe? Apesar de ter um Lanterna Verde ali no meio, é um Lanterna Verde que nunca foi explorado nessas mídias, né? O Guy Gardner, que eu adoro nos quadrinhos, ele trabalha muito bem. Então, esse medo de muitas coisas acontecendo na tela, cara, com James Gunn ele resolve isso muito fácil. E sim, tem muita coisa acontecendo na tela. Tipo, o filme ele não para em nenhum momento. Mas é um ritmo muito gostoso, sabe? Eu tô louco pra assistir ele quando sair no streaming. Não sei quando vai demorar um tempo, mas eu tô doido pra revê-lo com mais paciência, né? Quando sair depois. Alan, me diga uma coisa. Suas expectativas foram cumpridas ou ficou alguma coisa pra trás aí? Eu acho que foram cumpridas no sentido de que eu acho que esse filme ele tinha uma missão clara de trazer um Superman diferente do que tinha sido mostrado nessa era do Snyder, né? E só isso aí eu percebi que já deu para cumprir as expectativas de muita gente, né, no geral. Então, nesse sentido eu acho que foi. Mas como eu comentei para você no áudio que eu mandei, né, assim que eu saí da cabine, eles liberaram o embargo pra gente, né, logo no dia, né, da cabine. Já tinham liberado antes para outros lugares e tal, então a gente chegou a assistir no dia 8. Então, se a expectativa era criar sorrisos na galera, eu não esbocei um grande sorriso, porque pra mim não era o suficiente. Isso, só isso, sabe? Não era o suficiente só ser um filme solar, né? Como o Luiz falou, lúdico, uma coisa assim, colorida, animada. Eu já entendo que já existia um movimento na DC de desconstruir aquilo que o Snyder estava fazendo, né? O próprio Liga da Justiça, que foi, né, passou pelas mãos do Joss Whedon e tal, pro bem ou pro mal, ele já estava seguindo essa tendência, né? Os filmes do Aquaman, os filmes da Mulher Maravilha, então assim, essa coisa dark da DC que a galera, né, se apega muito para contrastar a crítica aqui desse Superman com a DC até então, eu acho que é um pouquinho exagerada, né? Com relação ao Superman até entendo, mas já havia uma tendência da DC de se reconstruir, né? Então assim,
eu já não. Isso não era o suficiente pra mim. Só isso. Aí, superado isso, eu acho que o filme foi uma bagunça em termos de roteiro pra mim. Então, se ele é redondinho onde precisa, ele tem um coração, sabe? Eu compreendo perfeitamente, adoro Crypto, acho bonita as cenas de família, né? Aquele momento dele com o pai dele, né? Na fazenda, o momento final do filme que eu acho que até viralizou muito. Eu vi muita gente no TikTok tocando a música, né? E fazendo alguma brincadeira, algum gesto, enfim, fazendo alguma alusão ao final do filme. Então, assim, eu não dá para negar que o filme ele entregou o propósito dele. É um filme colorido, lúdico, como o Luiz falou, que tem um bom coração e tal. Mas quando eu paro para analisar a forma que ele foi executado, o tanto de coisa que foi colocado nele, muitas coisas, eu não me agrado desse filme. Então, assim, para mim, o que eu disse no áudio lá do podcast do Nerd Debate, né, quando eu mandei da cabine e comentei com algumas pessoas depois, inclusive, é que para mim o filme para mim tá na média. Ele é um filme ok, ele é um filme divertido. Acho que para quem para quem assim, para quem tem família, para quem vai com criança, acho que é um filme perfeito, é um filme muito bom para isso. Mas eu acho que ele não é o épico que talvez se esperava pelo hype, sabe? Que foi criado em cima, né? Eu acho que foi criado um tanto hype, o James Gunn vai chegar, o James Gunn vai vir aí. E não sei, eu acho que, por exemplo, Guardiões da Galáxia 3 foi um épico muito maior do que esse filme do Superman, por exemplo. Eu até achei o James Gunn muito tímido nesse filme. Eu esperava até que ele fosse ser mais ele, né? Achei que a gente fosse ver mais coisas dele. Eu acho que a gente até viu pouco. Ou ele foi controlado, ou ele se controlou por algum motivo, né? Assim, algumas coisas que são práticas assim, são características dele, a gente não viu com tanta frequência quanto eu imaginava que teria. Até o Crypto, por exemplo, eu esperava até que o Crypto fosse ser uma muleta muito maior narrativa, sabe? Que ele ia ser muito mais usado e eu senti até que foi pouco em Nossa, tu relação ao que achou eu pouco o esperava. Crypto? Eu achei, sinceramente, eu achei que ele ia abusar ainda mais do cripto, sabe assim? Que ele ia botar muito, muito mais. Tanto é que até hoje existem várias outras ceninhas do cripto que o James Gunn tá compartilhando aí nas redes sociais dele. Várias ceninhas do cripto. Tem É, cenas tem que uma dele apareceram dormindo, no. né? Tem uma cena dele brincando com o Senhor Incrível, que não tá no filme. Então, assim, eu acho que eles cortaram muitas coisinhas, né? Tem uma história de que, felizmente, eu achei infantil o que eles fizeram com aquela cena em que o Crypto é preso pelo Lex, ele bota ele pra perseguir esquilos mentalmente, né? Eu achei engraçado, assim, acho que funciona muito bem, porque é uma bonitinha cena, mas é bem infantil mesmo. E eu soube que numa sessão anterior, né, de exibição lá nos Estados Unidos, as pessoas viram uma cena onde o Crypto era literalmente torturado e acharam muito pesado aquilo. Então o James Gunn cortou aquilo ali, aparentemente, né? Era outra É, se, cena. se o James Gunn mexer muito no Krypton, acaba dando besteira, porque ele vai acabar Sim, fazendo o bicho sofrer muito, porque o James Gunn adora sim, fazer animalzinho sofrer. sim. Então, Ele assim, disse nesse que sentido. o Crypto foi inspirado num cachorro que ele adotou recentemente, né? Sim. Então, O meu medo era ele fazer igual ele fez lá com o Rocket Raccoon no terceiro filme do Guardiões da Galáxia, que foi um negócio de quebrar o coração, né? Um negócio em que tu sim. fala, pô, James Gunn, pra que fazer isso? Então, quando anunciaram que ia ter o Krypton no filme do Superman, eu pensei, calma aí, James Gunn, não pesa a mão, não, calma aí. E os filmes dele anterior dos Guardiões tinha essa assinatura. O primeiro filme dos Guardiões, por exemplo, tem o Groot, né? Aquele que ficou famoso. Logo no começo, eu sou Groot, eu sou Groot. Aí depois, nós somos Groot, aquela cena famosa, né? E tal. O próprio Rocket, né? Aí no segundo filme tinha o Baby Groot, né? Que cresceu, virou Grootzinho pequeno. Até teve uma série da Marvel que eles fizeram derivada, né? Só do Baby Groot. Depois veio o terceiro filme, com toda aquela história fechando o arco do Rocket, né? Então, assim, eu esperava que o James Gunn fosse fazer muito mais, sabe? Assim, se amparar muito mais nessa muleta, sabe? Mas eu me surpreendi, que foi até pouco porque eu esperava. Rapaz. Não, eu achei assim, tudo foi equilibrado, não teve nada que eu achei, isso aqui foi mais do que eu imaginava. O Crypto eu achei que ele teve até mais destaque.
Eu não pensei que ele fosse tão ser uma surpresa ali na batalha final, é, entrando até ali na luta, né, do jeito que foi. Então, assim, eu achei um filme equilibrado. Eu vi pessoas comentando que foi um filme com menos músicas, né? Mas o próprio Sim, James Gunn respondeu dizendo que ele não conseguiria encaixar aquele estilo dele de ter muita música pop como ele faria. Então ele deu uma segurada nessa questão, né? Tem muito menos. O tema do Superman, que eu acho que ele se repete com muita frequência, mais do que deveria, digamos assim. Mas é a reestreia do homem, né? Do Superman, então eu acho que ele quis caprichar nesse quesito, né? essa Sim. assinatura dele também, né? Essa coisa de usar música, combinar muito a música com a ação, né, do filme. O Guardiões da Galáxia 1 era todo isso, né? Os outros também, mas acho que o primeiro foi aquela coisa que impactou e você casou muito bem, né? E Isso. até naquele Comandos das Criaturas, que é uma animação que tem na DC, que também já é assinatura do James Gunn, né? Tem muito disso de música lá também. E É. aquele foi muito sutil mesmo, assim. Acho que o momento musical, fora essa utilização da trilha sonora do Superman, que eu acho que eles queriam mesmo demarcar essa nova trilha, né? Eles têm um momento lá do Senhor Incrível, né? Que ele faz aquele movimento todo que é bem legal. E tem o momento final, né? O final do filme que, como eu falei, né? Pegou muita gente, assim, muita gente ficou com aquela musiquinha na cabeça. Você falou aí do Criature Comando, né? Comando das Criaturas, que é a animação, que o próprio James Gunn disse que é a primeira coisa dessa nova linha, né? Da DC, de histórias, tudo conectada. E Uhum. o Frank Grillo está, né, nesse filme aqui. E eu fiquei o tempo todo, o que é que o Frank Grillo tá fazendo aí? Não estão dando nenhuma importância pra ele, ele só tá ali. Só que ele faz o Rick Flag Sênior, né? Que é o pai do Rick Flag, que morreu lá Sim. No Esquadrão Suicida. no Esquadrão Suicida. E ele também tá no Comando das Criaturas, né? Aí foram perguntar pra ele por que que ele não está com o cabelo todo grisalho, né? Como no Comando das Criaturas, que é um cabelo branco, grisalho. Aí ele disse que é porque ele tava gravando um outro filme e ele não tinha como ficar lá e cá Hum. fazendo isso. Não tinha como, tipo, tô gravando uma outra coisa aqui e eu tenho que pintar o cabelo. E como é que eu vou fazer Tem que para tirar o reverter isso? bigode, né? Isso. É o mesmo problema do bigode do Henry Fosse Cavill. se fosse um personagem mais relevante, ia ter gerado mais confusão, mas eu acho que só passou mesmo nos fãs mais hardcore mesmo, sabe? Isso. E também Pegou teve isso. o Maxwell Lord aparecendo, né? Que se eu não me engano O é o irmão do James Shangan, Gunn. né? Aham. Só que isso aí foi tão jogado, essa questão. A Maxwell Lord, que é um dos vilões da DC, ele é o cara que banca financeiramente a gangue da justiça, né? Então eu fiquei assim, É uma estranho, né? Isso aqui. referência, né, à história de quadrinhos da Liga da Justiça Internacional, né? Que Ah, tem essa teve isso? coisa. É uma referência aos quadrinhos. Eu não conheço, não li, mas eu sei, pelo que o pessoal comenta, né? Até meu amigo me explicou isso, A que tem liguinha, essa né? Liguinha. referência. O pessoal chama de liguinha, né? E nessa liga, inclusive, é que aparece o Guy com aquele cabelinho que ele usa no filme, com esse visual dele e tal. Então, eu acho Hum, que é uma é, referência a isso. eu vi que tinha uns murais naquele local ali da Gangue da Justiça que dá a entender que aquele prédio, antes, ou há muito tempo antes, já tinha sido utilizado por outra, como se fosse Super Amigos, um outro grupo de heróis que defendeu pelo menos aquela cidade, ou pelo menos os Estados Unidos, né? Porque é outra questão desse filme que eu achei bem legal. É, é a questão do Superman interferir em tretas, injustiças, né? Na verdade, de outros países, né? A Borávia estava invadindo um outro. São dois países criados para esse filme, né? Não são países que existem mesmo. Eu esqueci o nome do segundo. Acho que é Jarrampur, uma parada assim. É, um negócio assim. É. Aí Jarrampur. o Superman vai lá, interfere nisso, né? Isso é uma história pregressa ao filme. E
Eu achei legal, assim, porque claramente, gente, ó, é quase uma referência a Israel querendo destruir a Palestina, né? É um povo ali claramente menor, e um outro lá com poderio militar, etc., querendo se sobrepor, né? E isso aí eu já tinha percebido durante o filme, nessa questão. Se foi coincidência ou não, tipo, se a história ali foi escrita e já estava filmada antes de ter esses conflitos mais Eu acho que não recentes. daria tempo, não. Eu acho que foi coincidência. É, né? É uma Pois é. coisa Eu assim, acho, né? Porque eu acho que é um foi É conflito um coincidência. conflito antigo, né? histórico, né? É um conflito bem É, antigo que existe. tem Então, isso também, é. né? Pois é. E isso eu achei legal, porque é um novo debate. Dá a entender que nenhum dos heróis americanos ali tinham interferido em algo fora dos Estados Unidos da América, né? E o Superman foi o primeiro, e logo depois a Gangue da Justiça, com o Mofo, que eu acho que o Mofo entra na equipe agora, né? Também? Entra, o Metamorfo, Metamorfo né? entra. Ah. Pronto. Que eu não Aí, achei, que eu achei que ficou meio estranha a cena em que ele aparece, né? Que do nada ele se junta ao grupo lá. faltou um como, né? Como isso aconteceu? Porque ele tava com a família, né? Mas é que tudo precisa de. Aí que tá o problema aí, E vou entendeu? te Calma aí dizer, também. não, eu vou te dizer assim que eu, para mim aquela cena foi muito anticlimática, sinceramente, porque tipo, tava o povo lá clamando pelo Superman, né, até com a bandeirinha e tal, aquela música tocando, e aí quando vem aparece a Gangue da Justiça pra ajudar. Pra mim Pô, foi achei anticlimático. genial. Alan, eu Eu achei não gostei. genial. Eu achei muito James Gunn, porque, por exemplo, e nisso o trailer enganou a gente também, tá ligado? O Sim. trailer dá essa impressão do garotinho chamando o Superman, clamando, e aí a gente espera o que iria acontecer, né? O azulão aparecendo. Cara, quando aparece o Guy Gardner, pô, a gente tem que destacar aqui logo, que é um dos melhores personagens retratados dos quadrinhos pastelas desse filme, é o Guy, cara. Tipo assim, não tem como. E ele descendo e falando, óbvio que não foi com essas palavras, mas foi basicamente isso. Ó, Superman é o caralho, eu tô aqui, eu vou resolver. Superman não veio não, é um bundão, tá ligado? Isso é muito Guy Gardner. E aí eles. E aí também é uma coisa a se destacar também que nesse momento é um paralelo com o Superman, porque o Superman, que até então tinha aquela representação horrorosa do Zack Snyder, de ser extremamente violento, de ser um cara que não se preocupa com nada, com salvar as pessoas, esse aqui tem uma preocupação absurda o tempo inteiro, de não deixar prédio cair em cima de ninguém e tudo mais. E aí, nesse momento aí, que a Gangue da Justiça aparece, eles mataram pessoas ali, né? Vamos ser sinceros, né? É. Teve esse porém também, essa questão, né? Que É, como é que o Superman é todo criticado porque faz aquilo que a gente nem vê, né? Que é uma coisa que é contada pra gente off-screen, né? Assim, que ele foi lá e, né, subjugou lá, deu chega pra lá no doidinho lá, chegou até a ameaçar ele, colocar ele num cactus, né? Ele conta isso pra Lois e etc. E ele é condenado por isso, e aí os outros chegam lá e fazem, acontece, destrói tudo também, e mata gente, mata inclusive o chefão lá. E aí fica por isso mesmo, né? Eu achei. Não gostei. Essa parte toda aí eu não gostei. Essa parte toda da liga nesse momento, da gangue nessa intervenção desse país aí, eu não gostei. Inclusive a mulher Gavião, né? Matou o cara lá, né? Também Pois tem é. isso. mas eu acho que é interessante que, por exemplo, o James Gunn a todo momento brinca com esse nome que eles têm, né? Que o próprio Guy Gardner coloca, né? A Gangue da Justiça. Tipo assim, cara, pra gente entender que eles não são a Liga da Justiça, que eles não são a Sociedade da Justiça, pode vir a ser, sei lá, o futuro, mas esse lance de gangue, eu acho que dá mais esse caminho, sabe? Eu entendo quem não gostou, mas vocês pescaram onde eu quero chegar, sabe? É gangue, sabe? Eu acho que, enfim. Pois é. E a É, própria mulher Gavião não é a que a gente tá acostumado, né? ela Não não é é. nada assim, né? Tu sabe de nada dela. Ela só tá lá e não tem muita explicação, né? É, Nenhum eles deles, na são meio É, verdade, tem muita. mercenários. Nenhum isso. deles tem muita explicação ali, né? A gente não fica sabendo de nada sobre eles ali.
A gente Tem um sabe, grupo que eu a sinto gente, saudade, que eu gostei muito, que é aquele grupo que tava no filme do Adão Negro, né? Aquele grupo foi legal. Eu gostei pois demais. é, a gente sabe de algumas coisas quem tem um conhecimento prévio de quadrinhos, né? O que Isso. para mim é complicado desse filme é isso também, sabe? O James Gunn não assumiu a, a, o desafio de fazer um filme de origem mesmo. Ele foi naquela de, a galera toda já sabe das coisas, então vou jogando. Para alguns pode funcionar muito bem, especialmente para quem já é letrado, né, no mundo da DC e dos heróis e tal. Mas ele meio que tomou um caminho mais fácil aí, né, de não explicar. O começo do filme em si, né, já mostra aquelas letrinhas contando, dando uma síntese da história do Superman, né, até aquele momento. Mas os outros personagens a gente não sabe nada sobre eles, né? Quem sabe, assim, quem manja, manja. Quem não manja, ficou por aí, né? Isso. Inclusive era algo que eu gostaria que James Gunn salvasse, é aquele grupo do Adão Negro, mas acho que não vai, né? Por causa da tretinha dele lá com o próprio Ah, Porque já demônio. passou já aquilo lá. tá tudo ligado, né? Tá tudo interligado ali. Assim, não que o James Gunn possa dar uma doida e usar, né? Mas. Eu gostei muito daquele grupo, né? Da gangue da justiça, principalmente o Senhor Incrível, né? O Mr. Terrific. E todo aquele plot, não é nem secundário, né? Um plot, assim, da Lois Lane, digamos assim. Porque ela também foi muito melhor desenvolvida e teve mais participação nessa história. E ela com o Mr. Terrific, né? O Senhor Incrível, gostei demais. Gostei demais toda aquela questão. O Senhor Incrível dizendo assim: não, minha equipe não tá nem aí e não vai querer se meter. Eu não acho que deveria acontecer isso. Eu vou. Entendeu? Ele peitou e foi mesmo, então gostei demais. É uma participação Bem muito legal, né? legal. Não é à toa que estão cogitando uma série dele, que é um personagem ali que as pessoas querem ver mais, né? Fizeram uma pesquisazinha popular e deu nisso. Bom, eu já acho que a DC não deveria ir nesse caminho da Marvel de meter série de tudo e Mas, deveriam mas, focar nos filmes. Eu acho que mas, ficaria bem assim, melhor. eu acho que é um caminho meio inevitável, né? Sim. Eu acho que não é um problema. E vou te dizer, apesar do James Gunn ter feito muito esforço nas entrevistas dele pra ficar criticando a Marvel recentemente, né? Cuspindo lá no prato que ele comeu e se lambuzou. Ih, Eu acho que o que esse filme faz, ele não é muito diferente do que a Marvel vem fazendo, não. Sinceramente, a única diferença é que ele não tem o mesmo nível de compromisso com conexões com outras histórias, porque ele está se propondo a ser o começo de alguma coisa. Mas a gente vê que já tem uma conexão ali com o filme da Supergirl que vai vir aí, né? Então, assim, não é muito diferente do que a Marvel vem fazendo, não. A Marvel já faz filmes coloridos também, já faz filmes animados. Então, assim, eu não sei se ele criticou, né? Ele andou criticando a Marvel, inclusive, sobre a história das produções da Marvel serem feitas com muitas variações de roteiro e tal, depois, né? Não começarem já muito redondinhos e irem fazendo muitas modificações, né? Mas parece que esse filme também sofreu as modificações, né? Então, eu não vejo muita O que o diferença, James não. Gunn, quando o James Gunn assumiu a DC, o que ele falou principalmente foi: vamos ouvir propostas de roteiristas, nós vamos sentar e vamos ler roteiros dos filmes, dos projetos, só que só vai ser aprovado, só vai ser aceito e só vai esse projeto andar para frente, ganhar vida, se o roteiro realmente for muito bom. Eles estão fazendo um pente fino, óbvio, né? Isso aí eu tô falando que é o que sai na mídia, é o que ele mesmo fala, sai da boca dele. Mas eles estão tendo um cuidado absurdo com relação a roteiro, que tem que ser algo realmente que tenha a essência dos heróis da DC. E, enfim, eles estão tomando aí um cuidado para não cometer erro e para não ficar maçante ou uma coisa meio genérica. Eles não querem isso. Tanto que alguns projetos que já vem sendo debatido, alguns podem não acontecer. Eu não sei exatamente. Tinha um que ele já falou que não ia acontecer, que eu queria usar como exemplo aqui. Eu acho que não é que não vai acontecer, é que já surgiu dois roteiros desse mesmo projeto e ele não gostou de nenhum dos dois, enquanto não aprovar, não vai para frente, sabe?
não vai fazer de qualquer jeito, como a antiga DC, ou a Marvel fazendo agora, sabe? Eu acho que é uma pegada dessa. É, então, os que ele gostou e que estão ganhando vida, tanto que não é nem na ordem que ele citou, né, os projetos. Vai ter filme de herói tal, herói tal, herói tal. Qual vai ser a ordem? Bom, a ordem vai ser conforme o roteiro ali foi encaixando e fazendo sentido. Então nós temos o sinal verde para o Superman, tanto que já saiu. O sinal verde para Supergirl, né, que o roteiro está super aprovado, todo mundo gostou. E vamos ver os próximos. Eu não sei nem se o Batman, apesar do Batman já ter até. O Batman, no caso, do universo do James Gunn, não o Batman, The Batman, né? Esse Batman, ele tem diretor, já tá tudo certo, mas o roteiro eu acho que estão ainda trabalhando nele, sabe? Ai, falei pra caramba agora. É isso. Não, mas tá certo. Tá certo. Eu não sei. Eu acho que, por mais que haja uma crítica sobre a forma como esses estúdios estavam conduzindo, né, os lançamentos e tal, e a Marvel tendo botado um pé no freio agora, né, mas muito em função Uhum. de outras coisas, né, especialmente dos escândalos que aconteceram e tal, eu acho que é uma coisa inevitável. Os fãs, eles querem saber futuros projetos. E é uma coisa que não dá pra simplesmente dizer assim, ah, não, vamos fazer diferente. É uma coisa que logo se sente a pressão de saber o que vem a mais, né? O que vem por aí. Então, eu não sei até quando ele vai sustentar essa postura, né? Esse ideal de fazer dessa forma, né? Porque, tipo assim, a Marvel agora não vai ir na San Diego Comic Con, que vai ter agora em julho, né? Não vai anunciar nada lá. Então, assim, a Marvel já puxou o freio, né? Há um tempo. A DC, a gente só sabe basicamente isso que você falou, né, Felipe? Então, vai ficar por isso mesmo, certo? Será que ano que vem não vai surgir uma. Sabe? Eu fico imaginando que ano que vem começar de novo. Por mais que eles tenham se proposto a isso, tanto o DC quanto o Marvel, né, a segurar as rédeas, eu acho que cedo ou tarde eles vão começar a voltar a querer falar e criar hype em cima dos projetos, sabe? Porque isso faz parte do negócio, querendo ou não, né? Esse hype que eles criam de anunciar projetos e as pessoas ficarem ansiando muito por eles, né? O problema é que a DC tem um histórico muito grande anterior, né? De ter vários projetos anunciados e não foram lançados, né? Mesmo na fase anterior ao James Gunn, né? Então isso aqui é um pouquinho complicado. A DC já sai com muita desvantagem se a gente colocar isso como uma competição, né? Apesar de que há quem critique que não deve se colocar os dois estúdios assim nessa competição, né? De contrapor o jeito deles, mas é uma coisa meio que inevitável, né? Os fãs acabam fazendo. Então, Com certeza. expectativas É. existem, né? Querendo ou não. E digamos assim, uma coisa que esse filme achei assim bem, bem doido mesmo assim, James Gunn, se ele não for tão fã de quadrinhos assim, que ele é, né? A gente sabe, mas assim, a ponto de saber tanta coisa, ele tem uma equipe muito boa, porque assim, tanta coisa nesse filme eu fiquei pensando, bom, isso aqui é inventado da cabeça de James Gunn ou tem nos quadrinhos? Tantas coisas, quase nada eu acho é inventado. Tudo vem em referência ou de quadrinho ou de alguma adaptação antiga do Superman, do filme, né? Principalmente lá o... Ah, o Christopher Reeve. Isso. Não é esse? Tem muita coisa aqui de referência do filme do Christopher Reeve também, né? Então ele Sim. quis homenagear tanto os quadrinhos quanto o filme do Christopher Reeve, né? Porque o James Gunn ele estava envolvido no documentário que saiu ano passado, né? Do Entendi. Faz sentido. Ah, Não, ele tá envolvido? Inclusive eu não ele vi, tem que envolvido. assistir. Ele tá, inclusive, na ocasião, o filho do Christopher Reeves, né, ele tá no filme, né? Ele faz um repórter. Aí Uhum. ele comentou que, em decorrência da produção, o James Gunn chegou nele e convidou ele para participar. Ele e o Peter Safran, né? Peter Safran é o nome? Como é o nome? Agora, uma da chuva lá também, da DC, né? Da Warner. Eles chegaram e convidaram ele para participar como um dos jornalistas, um dos repórteres que tem lá no filme. Maneiro. Mas é isso. Eu ia falar alguma coisa e agora. Esqueci. não, eu ia dizer que Ah, muitas mudanças interessantes.
A primeira que eu fiquei assim meio na dúvida, mas assim, interessante também. Essa questão dos pais do Clark Kent, né? O Bradley Cooper e a Angela. A Angela tinha feito Westworld, né? E o Bradley Cooper, grata surpresa, participando ali como Jor-El, É porque e ela como a Lara. o Aquela James Gunn. mudança eu achei interessante, assim, deles terem mandado o filme, no final de tudo, ele crava isso mesmo, né? Que a mensagem original era para ele ser digamos assim, colonizar esse novo planeta, né? Seria um planeta fraco, É, tal, etc, para ele colonizar. Que é algo, olha só, que a gente já viu em outras coisas. Goku foi assim, né? Ele sim. era para ter colonizado a Terra, mas bateu a cabeça lá. O próprio Omni-Man do Uhum, Invencível é assim, sim. né? E tem um outro plot aqui que eu achei também. E acho que nas Bicho, HQs também. Tem uma versão das HQs em que isso é colocado também. provavelmente, Sim. com certeza, deve ter. Então, assim, é como eu tô dizendo, ele não tira as coisas do nada. Eu penso que é do Não, nada, mas não é, né? vocês lembram de Smallville? O Jor-El era Também. meio filho da mãe. É. Tinha, Era um já pouco. tinha, né? Assim, acho que até no mundo do Snyderverso também lá, tinha uma pegada de que Krypton não era lá essas coisas tão boazinhas, né? O Jor-El que era meio que a exceção, né? Né? Naquele mundo lá. Mas Isso. o que eu queria falar era que eu não gostei muito dessa do que fizeram, sabe? Com os pais originais do Superman. Porque eu sei que funciona pra narrativa do que ele quis colocar. Do Superman dar muito valor à família terrena que ele tem, a família terráquea, né? Eu sei, eu entendo o que ele queria fazer com a narrativa de valorizar o Superman, valorizar a origem terrestre dele, a terráquea, e mostrar um Superman mais humano mesmo, né? E isso eu entendo, faz muito sentido. Mas eu não gostei muito porque se você parar pra pensar no final que aparece a Supergirl e ela já tá lá integrada com o irmão, com o primo, né, dela, o Clark, o Kal-El, como é que ele já tinha contato com ela, que já, se a história não for modificada, ela já veio crescida, né, ela já estava formada, ela tem uma vida em Krypton que ela lembra, né? Como é que ela já sabia de tudo? Ela já sabia de tudo que o povo era, da mentalidade dos tios, de toda a família, e deixou o primo sem saber de nada. Eles nunca conversaram sobre isso, sobre, É sabe? esquisito. É Isso esquisito. me Mas eu pegou acho que vai esse ter furo alguma de roteiro. justificativa, porque eu tinha visto uma entrevista também de James Gunn. O que eu acho também muito complicado quando o diretor vem a público justificar muita coisa. Sim. Porque isso dá indicativo de que o filme não fez suficiente, né? E outra Mas ele coisa, fala que o filme dela vai explicar e justificar o porquê ela é tão bagunçada, uma bêbada que vai para outras galáxias para poder beber e encher a cara, porque ela tem um passado sombrio e complicado, que também é baseado num quadrinho recente aí da Supergirl, uhum. né? Agora, Então eu Maravilhoso, acho, inclusive. outra então coisa que acho eu que ia aí vai falar, ter o background disso, né? O porquê, não, o que é que assombrou ela a ponto dela atualmente querer encher a cara. não, mas o que eu ia falar, outra coisa fora isso, só fora esse furo aí que a gente percebe no filme, é que a narrativa da história é de que o Superman ele é equiparado a um como é que diz lá nos Estados Unidos? Imigrante. Um imigrante, né? Imigrante. Tal qual a É. gente vê nas crises atuais. E tem todo aquele discurso de que o imigrante é o inimigo, não sei o quê, né? E isso aparece no filme muito na voz do Lex, né? Do Lex Luthor. E quando eles fazem o filme dar uma justificativa pra isso, eu achei muito. Não deixa de me parecer uma mensagem negativa, sabe? De que os malucos têm razão em detestarem os imigrantes, sabe? Que no fundo eles são inimigos. Eu não gostei muito disso que ele fez. Acho que ele podia ter feito diferente. Podia ter feito nem dizer que lá na frente a mensagem tinha sido modificada, tinha sido falsificada, sabe? Mas não, eles insistem muito no filme que a mensagem é real, que é isso mesmo, né? O Não próprio entendo. Senhor Incrível falou que não, realmente a mensagem é real, né? Então eu fiquei com esses dois problemas com essa questão. Tanto o furo lá com relação à Supergirl, que pode ser muito bem corrigido, enfim, e essa questão dessa mensagem, assim, sabe? Da mensagem maior, sabe? Que eu acho que não condiz com essa parte do filme que a gente tenta enxergar nessa questão política do filme.
Você acha que a questão dos pais dele não incentiva a narrativa do É, Lex Luthor? eu acho que justamente ele reforça a narrativa do Lex Luthor, né? Assim, com razão ele tem motivo pra desconfiar do Superman e fazer tudo o que faz, né? Porque Eles ele é têm um um, invasor. eles agora têm um problema, né? Eu concordo com tudo Uhum. que vocês falaram. Eles agora têm que resolver essa questão da Supergirl e tudo mais. Acho que vai ter também uma justificativa, algo do tipo, mas como a gente ainda não sabe, a gente aponta essa questão. E é um fato. Eles têm agora ó, É. um negocinho aí para resolver. Outra coisa que me incomodou, deixa eu lembrar, antes que eu esqueça, é, a coisa da galera ser muito impassível nesse filme. A população. A gente só vê a população de fato fugindo pra salvar a própria vida quando tem a tal da Fenda chegando, né? A Fenda chegando e a galera vai evacuando a cidade. Mas até lá fica todo mundo ao redor do bicho, do Kaiju. Fica o pessoal lá, sabe, nos prédios, as coisas pegando fogo, sendo destruídas lá pelo luta com o martelo da Borave no começo, e ninguém sai correndo, ninguém sai evacuando os prédios. É uma coisa meio inverossímil, sabe? Essa coisa toda. Pra mim me incomodou também isso, sabe? Como E parece eles que é só tudo foram colocado. evacuar a cidade porque teve um aviso para evacuar. E eu fico pensando, gente, como é que todo mundo conseguiu evacuar, né? É Né, estranho, né? é como se colocassem aquelas pessoas ali o tempo todo pra justificar ter aquelas cenas do Superman salvar as pessoas como ele salvou no filme. Como, por exemplo, aquela cena sem eira nem beira, que inclusive tinha nos trailers, né, dele salvando a menina que tá do nada brincando lá, sabe? No meio Uhum. o bicho lá andando e a menina lá brincando, numa boa. Aí ele chega lá e salva ela de uns negócios que ia cair, né? Uns estacas, né? Uns negócios que ia cair em cima dela. Então, assim, são umas coisas que eu acho muito confusas nesse filme. Assim, acho que o roteiro peca muito no detalhe, na execução das coisas, sabe? Você já pensou também que seria melhor, né? Se fosse a luta chegou até ali e ali ninguém estava preparado, né? Do nada chegou a luta e ele tem que intervir para poder salvar a pessoa, mas não, né? Tava acontecendo ali o tempo todo e a galera ficou lá, né? A Assim como é questão muito é essa. engraçado, assim como é estranho, eu sei que quiseram fazer uma piada, mas eu acho que não, para mim pelo menos na minha sala, eu acho que o pessoal teve a mesma percepção que eu e não funcionou muito, que era aquela hora que ele tá tendo aquela conversa com a Lois e ao fundo, até isso apareceu no trailer. Você vê ao fundo a gangue da justiça brigando com uma criatura na cidade, que ficou tipo, deixa, é isso mesmo, é um bicho lá, um bicho dimensional. Eles dão conta. Tipo assim, umas coisas meio estranhas, assim, sabe, que foram colocadas nesse filme. Umas piadas Teve que eu não sei se funcionaram uma pra todo mundo. mudança que não sei se todo mundo percebeu, eu só fui perceber depois. A Hum. empresa não se chama LexCorp, né? A empresa se chama Luthor Corp no filme. E o James Gunn justificou dizendo que é, normalmente as pessoas não dão nome para suas empresas do seu primeiro nome, né? Que é Lex. E sendo Luthor Corp, pode ser que essa empresa ele tenha herdado já do pai ou da mãe dele, entendeu? Da família. Não, Acho que não em quer dizer Smallville que. era assim, né? Smallville era. Já era. Era assim. Tinha o Lionel Luthor, que era O o pai Lionel dele. Luthor. Uhum. Pronto, ele fala que ele é muito fã de Smallville. Ele falou. Nota-se, porque assim, acho que na escala de Luthors que já foram interpretados nas telonas, né? Acho que o do Michael Rosenbaum, ela acho que foi um dos melhores, né? De Smallville. Pois é, e agora temos outro que eu achei interessante, né? Que a dinâmica dele, dos vilões, principalmente aqui, é a questão do uma inveja, né? Quer queira, quer não, ele fala que não, mas rolou sim uma inveja do Lex Luthor perante o Superman, que ele justifica como sendo, eu vou defender o mundo disso que eu acho que é um problema que vem de fora. Mas rola um preconceito, óbvio. Mas o Luthor tem muita inveja do Superman a ponto dele ficar tão obcecado de estudar todos os movimentos de luta do Superman para que o Ultraman, né, que é o clone que ele fez, que olha só, é muito parecido com o plot que deveria ter sido de The Boys, né? Se você ver até a roupa que o Ultraman usa, é igual ao do Noir.
igualzinho, o Black Noir, né? E o plot é o que deveria ter sido The Boys, né? Que o Black Noir no quadrinho de The Boys, ele é um clone do Homelander. E quem fazia realmente as besteiras era esse Black Noir, se fingindo de Homelander. Entendeu? E o plot seria esse. Aquele que você pensa que era o malvadão da história, não é. Só que aí a série foi e mudou essa questão, né? Que eu acho que é até interessante, do jeito que a série abordou. E ele fez o mesmo plot de The Boys, né? Botou o cara vestido igualzinho o Black Noir, sendo o clone do Superman, né? Totalmente manipulado pelo Luthor e sua equipe, né? Sabendo qual é o próximo movimento do Super-Homem para o Ultraman se dar bem, né? E se não fosse pelo Krypto ali destruir as câmeras, né? Que também é outra coisa que veio do quadrinho, essa questão dos drones seguindo e tal. Também eu tinha visto essa informação. Não teria derrotado o Ultraman que mandou ele no buraco negro. E eu acho que ele não morreu. Fico pensando assim, será que eles vão botar ele numa outra dimensão? Porque normalmente essa contraparte do Super-Homem, né? Vira o bizarro, né? Ou ele vem de outra dimensão. E normalmente o Ultraman vem de outra dimensão. Pode ser, porque quando ele cai no buraco negro, aparece até aquele mar, né? Que ele tinha um nome, mar de tinha um nomezinho, eu me esqueci, o mar de prótons, uma coisa assim. Aquilo ali era Isso. meio repara que era todo um monte de quadradinho, né? E aquilo também foi jogado no buraco negro junto com ele. Então talvez ele use aquilo pra fazer o mundo bizarro dele, né? Depois. Que é a Terra É. quadrada, né? Que existe nas HQs lá. Ou se ele não virar o bizarro, ele pode ir para sua própria dimensão lá, se tornar digamos assim, o mandante daquela dimensão junto com a sua equipe e tentar uma invasão posterior, né? Também existe essa possibilidade. Tá em aberto aí, e esse personagem para mim ele não morreu, né? Tem Mas, a engenheira que também não foi inventada, também não veio do nada, que é a atriz que fazia Isa TKM, né? No passado, muito distante, que eu acho que era na Nickelodeon, se eu não me engano. Era Isso isso aí. mesmo, né? E tá aqui como uma engenheira muito interessante também. Muito bonita, muito interessante. Ali o plot dela, de tipo. Plot não, né? Que ela não tem plot. Mas a questão dela. O mínimo que é explicado dela é que ela forneceu o corpo dela para pesquisas em prol da ciência, né? Então, o mínimo que existe aqui de desenvolvimento dela, né? Mas eu gosto dos poderes dela, achei legal. embora eu não achei grande coisa as lutas, assim. Eu acho que o filme todo, ele tem os efeitos especiais e a ação é muito boa, mas eu não me empolguei com as lutas desse filme, as grandes lutas, assim, sabe? Esse grande conflito dele com o Ultraman e com ela, né? E o final lá também não achei grande coisa, não. Sinceramente, eu não me empolguei muito, não. Eu acho que as lutas, Alan, é, James Gunn caprichou muito na câmera, sabe? Sim. A luta você pode não ter achado lá essas coisas porque ele caprichou mesmo nas câmeras, né? E Nos eu ângulos acho, tal. e eu acho também, posso estar errado, mas Hum, assim, quando você pega o Homem de Aço, que podem reclamar de muitas coisas que foram feitas naquele filme, mas assim, quando você vê o Zod e o Superman brigando em Metrópolis e saindo destruindo tudo, você vê uma luta que é uma coisa assim, nível Dragon Ball, e uma coisa assim que faz jus ao confronto com super seres, né? E sim. aqui nesse filme, eu acho que para fugir disso, para fugir dessa cena grandiosa de luta com muita destruição, eles foram por outros caminhos, né? Então, assim, O pessoal parece. fala que o Superman foi nerfado. Eu não É o acho que eu ia ele falar. nerfado. Tu Eu acha? acho, no geral. Eu acho no Eu acho geral. que exageraram tanto nele antes que a gente fica com a impressão que ele tá nerfado agora. Mas eu acho que para o mundo que o James Gunn tá desenvolvendo, deu uma equilibrada no Super-Homem. Entendeu? É Ele porque, tipo forçou assim, dar uma o, equilibrada. o Super-Homem, o Superman, ele sempre tem aquela imagem, pelo menos acho que até ficou mais claro, o Felipe pode até me dizer se ele pensa a mesma coisa ou não. A impressão que eu tenho aqui no que tem sido feito nessas últimas. Até mesmo, se eu voltar muito nos filmes do Superman, até na época do Christopher Reeves, né?
quando ele sangra, ele se assusta no segundo filme, lá antigamente, né? E ele é invulnerável mesmo. E quando a gente vê no Snyderverso, também ele é muito invulnerável nesse estilo, ele é muito forte. Ele de fato é super, né? E nesse filme ele já começa sangrando, ele já começa levando uma surra e sangrando. Então assim, ele Mas foi, não também dá foi pra, contra o Ultraman, né? Que tava como mas martelo da não dá pra Borávia, né? negar que todo mundo dá uma surra nele nesse filme. O- todo mundo bate nele, todo mundo consegue bater nele, ele consegue, até o Krypto bate nele, né? Assim, chega um ponto que o Krypto machuca ele. Então assim, eu tenho essa sensação, sim, de que nesse filme, pra dar uma sensação de que ele é o mais humano, pra dar uma humanizada nele, eles diminuíram os poderes dele, assim, a invulnerabilidade dele, sabe? Tudo aquilo ali parece que ele tá alguns níveis abaixo do que a gente veria em outras tantas mídias, sabe? Mas como eu Concordo. disse, faz sentido, né? Ele tá. Mas, Já começa o filme daquele jeito, que é pra dar um choque na gente, que eu não esperava que fosse logo a primeira cena, né? Mas ele apanhou do Ultraman, que é o clone dele, então faz sentido. O Krypto também é super poderoso, então faz sentido também, né? Não, mas até a menina também consegue dar um trabalho nele, né? Aquela coisa toda lá aquela trama lá de enfiar um negócio dentro dele, sabe? Todo mundo meio que, que tira uma casquinha dele. É, que é uma trama boa, né? Você pensa assim, como matar o Superman? Se não podemos penetrar nele, lá ele, né? Como diria se não podemos Ele furar quase ele, morre. cortar ele. Ele quase, sendo quando cai naquela dimensão lá também, que ele cai no rio, e o Krypto ajuda ele, e depois vê o Metamorfo ajudar também, enfim. É meio estranho, assim, sabe? Assim, eu entendo a lógica, mas é um pouco. Como eu falei, isso tira um peso das outras lutas. Como ele não é tão super assim, ele não é tão invulnerável quanto em outras ocasiões de outras obras, né? Outras produções, você não tem lutas muito assim como a gente esperaria de alguém invulnerável. Não existe assim. Ele dá uma surra muito fácil naquela turma lá do Lex, que aparece depois, né? Ele se livra Sim. com relativa facilidade do que fazem lá pra ele. E nem a luta mesmo com o Ultraman não é tão assim. Não é tão assim. O Krypto eu se acho que meteu isso, lá, mas não tem isso nem cai mais precisão, ou né? menos isso cai na expectativa que você teve, Alan, de algo mais épico, né? Que eu entendo porque nós estamos falando do Superman. E as lutas, elas tiveram, apesar de terem todos os artifícios que fazem sentido para ter a dificuldade para o Superman, todas as dificuldades elas estão ali justificadas e tudo mais, só que parece que todos os personagens têm um contraponto que vai ferrar ele, né? E Sim. acontece sucessivamente, com várias repetições, e isso faz com que a gente pare para pensar um pouco e chegue a esse pensamento que você citou. Assim, eu gostei do filme como um todo, dificilmente eu tenho algo ruim para dizer, mas já que você abordou as cenas de luta, eu também esperava mais. Mas eu acho que a tua pegada da expectativa, ela deu uma influenciada legal, assim, na forma como você enxergou o filme, assim, em alguns Não, pontos, né? como eu, Você não não, odiou, foi como você disse, você não não, odiou. eu reafirmo, eu tinha uma expectativa de que ele seria diferente dos filmes do Snyder, até então. Aham. O mais eu não tinha expectativa, assim, de como seria a ação e tal. Eu tinha uma certa expectativa de que haveriam que o James Gunn ia fazer algumas coisas muito criativas para lidar com coisas que a gente já sabia do Superman. Mas eu não esperava que ele fosse reduzir tanto o Superman a esse ponto. Isso, pois é. Porque pensa comigo, a gente critica o Superman do Snyder que ele teve uma visão totalmente errada do que é um símbolo da esperança, de um personagem que se preocupa até em salvar um esquilo, né? E aí, uma coisinha ali fez falta, porque dá pra achar um equilíbrio, né? A gente também gosta, e a gente tem que admitir, ninguém é hipócrita, quando o Superman dá uma de Super Saiyajin e sai quebrando tudo, pô. É muito maneiro. Então tinha como colocar algo desse tipo, um negócio assim que deixasse a gente, caraca, de boca aberta, sem que destruísse prédios e sem que, enfim, né? Sem que fosse algo muito assim, caraca, nossa, é um cara que tá com sangue nos olhos, assim, a nível do Snyder. Não, não é nesse tipo, mas, cara, tem algum momento, seja nos quadrinhos, que ele seja o cara mais bondoso do mundo, seja nos desenhos, em qualquer lugar tem aquele um momentozinho que ele mete-lhe a porrada sem dó em alguém, sabe? Sim. Algum alienígena, e isso fez falta.
Eu lembro do desenho. Outra coisa que a galera muito lembra, porque acho que tem uma geração. Eu sou mais velho, então assim, eu tenho referências desde Super Amigos, pra vocês terem uma noção. Quando eu nasci, Certo. os filmes do Christopher Reeves já tinham passado dois, né? Então assim, eu já não peguei o auge do começo, eu peguei assim já a marolinha do Christopher Reeves, né? Então assim, a minha geração era mais Super Amigos, Liga da Justiça, eu peguei, né, também esse Superman, que veio antes da Liga da Justiça, que era daquele mesmo universo do Batman Animated Series, né? Então, assim, minhas referências eram essas. Smallville, né? Então, assim, mas tem uma galera que tem muito mais referências só a partir de Liga da Justiça pra frente, né? Assim, nem os filmes do Reeves não tem tanto assim apego, nem talvez nem muito Smallville também. Muita gente, a galera já até perdeu essa fase, essa temporada, essa fase. E sempre tem momentos, até na Liga da Justiça, como eu falei, em que acontece aquele X, como você falou, Felipe. O momento em que o Superman se solta, em que ele diz assim: olha, eu aguentei, agora eu posso me soltar e eu vou botar pra quebrar. Então tem esse momento. Eu não senti esse momento no filme. Era muito estranho que todo o universo, pra fugir desse momento que o Snyder criou, porque ao contrário do que muita gente esquece, tinha uma lógica ali. O que aconteceu no Snyder, no Homem de Aço, para aquela destruição toda, era desenfreada, que o Zod provocava, era muito para que chegasse no ponto de que o Superman não tivesse outra alternativa a não ser fazer o que ele fez, né? Que muita gente questionou e tal, no final do filme, etc. Tinha uma razão de ser ali, não era à toa. Aqui, parece que as coisas são colocadas meio que como se fossem muito plásticas, assim, muito sem consequência, sem começo. Nessa brincadeira de não vamos explicar muitas coisas, vamos só jogar aí quem entende, entendeu e beleza. Muitas coisas ficam estranhas. Tipo a cena do Kaiju, que eu mencionei naquela hora, né? Certo. Quando a gente vê o Kaiju aparecendo, ele é um bonequinho que os caras soltam na cidade, e aí o cara diz: ah, mas isso aí vai servir de alguma coisa? Ele diz: não, ele vai crescer, ele vai crescer. E o bicho sai, né? Corta, a gente vê do nada a cidade intacta, o bicho cresceu do nada, sabe-se lá como, sabe, sem destruir nada, sem causar dano em nada, sem causar pânico nenhum. Tá todo mundo lá ao redor, a cidade tá intacta, não caiu um prédio, não teve nenhuma destruição, sabe? Fica assim o extremo oposto, sabe, do que a gente via antes. Eu até entendo que queiram dar uma cor, dar mais alegria, ressaltar muito essa coisa de Superman que salva até um esquilo, mas perde muito a própria lógica dentro da situação que está sendo construída ali, sabe? Pra mim. É muito. Força muito sabe? Como é que eu posso dizer? A descrença. De que, de que ninguém se apavorou, de que aquele bicho não causou um dano, não destruiu nada, sabe? É muito. É muito estranho. Parece que foi feito. É como se eu falo. Criticaram muito o Snyder. Não tô querendo defender o Snyder, não, gente. Mas vamos ser sinceros, assim. Criticaram muito o Snyder porque ele era um cara do marketing, né? O cara que gostava muito de fazer cenas bonitas e você viu o Superman voando. O que ele mostrava de esperança do Superman era essa iconografia divina, aquela coisa toda e tal, né? E aqui eu sinto que tem uma plasticidade também, mas é na situação como um todo que não, para mim não ficou muito verossimilhante, ficou muito quadrinesco, sim, mas muito na aparência, não na construção dos acontecimentos, sabe? E como a coisa chegou lá e como as consequências daquilo vão se desenrolando, sabe? Eu senti muito pouco peso nas coisas ali naquele filme. Lembram muito a crítica que o pessoal fazia da Marvel quando dizia que as lutas eram muito porrada fofa. Eu vi alguém dizer isso e replicou e eu vi e muitas vezes que às vezes você não sentia muito impacto nas coisas das lutas da Marvel e tal, em algumas coisas. E eu tive essa sensação muito com esse Superman. Tinha muita coisa que era muito, sabe? Faltava peso, faltava impacto. Coisas que você via na cara um monstro lá na minha cidade. Não tem uma destruição, não tem nada assim, sabe? O Superman consegue dar conta de tudo perfeitamente e de boa. No máximo ele tem um problema com o cachorrinho e com a menina que ele salva. O resto tá de Eu boa. acho que é justamente isso, Alan. Quadrinescamente, sei lá como se fala. O James Gunn fez de um jeito que ficou muito parecido com os desenhos animados, por exemplo. Não, Entendeu? até nos desenhos a gente tem alguma certa noção de destruição. Até Tem, dependendo do tem. desenho. Dependendo do desenho. Até alguns desenhos que você sente o impacto, especialmente
os filmes de animação da DC, as animações que eles fazem de longa-metragem, né? Que você vê, enfim, outras histórias, até o Superman, Super Astros, que é uma das bases desse filme, teve uma animação bem interessante também. E você sente o peso de alguns momentos lá, sabe? De impacto, de destruição, de. Eu não queria lutas totalmente Dragon Ball Z. Mas eu queria Sim. também que não fosse uma coisa parecida com Power Rangers, que parece que ninguém sofre nada ali. Que os bichos estão causando, pitando e bordando, e parece que sai todo mundo vivo e numa boa, sabe? Que não acontece nada. E porque se você pensar bem, até essa questão do poder do Superman estar um pouco mais equilibrado, bota que ele pode enfrentar outras pessoas no futuro que consigam dar um cacete nele, que a gente nem vai notar isso, entendeu? Porque meio que o James Gunn já tá nos acostumando com esse quesito nesse primeiro filme, né? Então ele não vai ser aquele Deus imparável, né? Não vai. Já podem esquecer essa questão. Ele vai ser outra questão, é outro quesito aqui. Aí Acho que vai ele vai quem gosta ou não, né? eu acho que ele vai amadurecendo e vai escalonando o nível de poder. Eu acho que James Gunn fez esse primeiro filme contido, é, uma parada mais episódica, se você for pensar bem, igual vocês falaram, emulando os sentimentos de um episódio de desenho, pegando ali o desenho da Liga da Justiça, pra depois ir crescendo ali alguma coisa, sabe? Não tinha como começar com o pé na porta, enfim. No Guardiões da Galáxia foi um pouco isso, né? Ele projetou todo uma crescente do um, do 2 pra chegar no 3 e ter aquele final épico, sabe? E tem uma pegada aí, você falou, tocou num assunto interessante. Eu acho o James Gunn safado nesse sentido. Hum, Porque o James Gunn, ele se solta e trabalhou muito bem na trilogia dos Guardiões, porque eram personagens que, de um jeito ou de outro, a maioria não tinha muita expectativa sobre eles. Eles não eram muito conhecidos, Ah, né? ninguém Não tinha muito conhecia, pô. assim, né? Então, É. assim, ele podia fazer as coisas num ritmo que casava muito bem. Agora, o Superman, não. O Superman, eu acho que ele não segurou muito o rojão, porque o Superman ele tem toda uma bagagem, né? Todo mundo tem uma expectativa grande. E ele foi pelo caminho mais fácil de vou fazer um filme que não vai explicar a origem de nada, porque eu vou pressupor que todo mundo vai saber ou vai correr atrás de se informar. Que é basicamente o problema da Marvel, né? Que a galera pensa, nossa, mas tem muita informação aqui. Quem é esse personagem? Qual é a história desse? De onde é que veio essa relação aqui? Tudo que vocês têm que recorrer a outros filmes e séries para conhecer em muitos momentos, né? Enfim, ele não foi para um filme de origem e ele pegou e se focou muito no coração e fazia um filme só coração, um filme muito humano, um filme divertido, alegre, e o resto não foi muito preocupação dele. Então, assim, eu acho que ele foi por um caminho mais fácil para lidar com esse Superman, na minha opinião, do que ele fez com Guardiões. Acho que Guardiões ele teve mais facilidade para lidar e ele não encontrou essa mesma facilidade para trabalhar com um personagem como o Superman. É, Era um não desafio tenho muito maior. dúvidas. Com certeza, um desafio maior. Ele também não teve esse desafio com o Esquadrão Suicida, que era uma galera meio, querendo ou não, né? Ninguém se preocupava tanto ali. Ele podia também botar a assinatura dele Mas ele forte ali. tentou. Mas você vê que no Esquadrão Suicida ele tentou. Ele teve que lidar com o fato de que ele tinha que lidar com a Arlequina, né? E com um outro Aham. personagem que não era tão relevante. E o que foi que ele fez? Ele encheu o filme de personagens que muita gente não conhecia direito, né? Pra ter Isso uma aí. liberdade. A liberdade que ele gosta de ter com Guardiões. Então, assim, eu acho que o Gunn, ele brilha mais, por assim dizer, ele tem mais destaque quando ele tem uma liberdade para trabalhar com personagens que as pessoas não esperam muito daquele personagem. Como ele faz com o Pacificador, né? Então, assim, com esses outros heróis da primeira linha, eu acho que ele vai penar um pouquinho ainda. Superman, ele teve a vantagem de que a galera tinha uma imagem. Muita gente tinha uma imagem negativa pelo histórico do Snyder, né? Pelo que vinha sendo feito antes. Mas e os outros? Como é que será que vai ser? Como é que vai ser com o Batman, por exemplo? Com a Mulher Maravilha? Que eram filmes que não eram tão criticados assim, né? é. Mais uma coisa do filme aqui que a gente não comentou, né? Mas eu achei interessante é o lado jornalístico, né?
eles fizeram com que o tema hoje em dia de IA sendo utilizada para alterar coisa, que não foi no caso, mas assim, poderia ter sido, né? Entrou em discussão no filme, nesse quesito. A questão da importância também do jornalista, da investigação tal. A senhorita Tashi. Como é o nome? Tashmaker, né? Taskmaster. Eve Tashmaker. Que já estava lá naquele filme antigo como a secretária dele, né? Do Luthor. Aqui é colocado como uma namorada. E tem a relação ali com o Jimmy Olsen. E é ele que ajuda a desvendar tudo, né? Trazer provas para desvendar as coisas. Eu Foi uma gostei boa, eu daquele acho que lado. foi uma boa sacada, mas eu acho que a maioria do pessoal ali do Planeta Diário era meio bucha, não tinha muito sentido, né? Até o próprio Perry White, né? Era uma galera que eu não. Ainda tem acho que era a Cat, né? A jornalista do Planeta Diário, que era da área da fofoca, das A colunas loura. sociais, né? Ela tá ali só pra distrair a Lois Lane do meio da confusão maior, que era pra estar todo mundo prestando atenção na história. Ela tá lá conversando com a Lois Lane um assunto nada a ver. Meio estranho aquela cena ali, meio colocada do nada ali. E ela não serviu de muita coisa, não, ali. É a Do nada o Cat Perry Grant. chama ela pra. Do nada o Perry chama ela pra entrar junto, porque sim, tinha que. Porque ela. Porque tinha um cara lá também dos esportes, também tinha que ser chamado pro. Era umas coisas meio. Sabe? Uma bagunça ali naquele momento ali. Acho que. Assim, bem dizer a verdade, gente, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que nesse filme inteiro, só 3 atores assim, se destacam de fato. O próprio Superman, né? O próprio David, né? A atriz que faz a Lois Lane, que eu gosto muito dela, eu sou até suspeito para falar, porque eu assisti todas as temporadas de Maravilhosa Senhora Maisel, que ela protagoniza. Eu já sabia que ela era muito boa. E o Nicholas Hoult, que faz o Lex Luthor. O resto ali, todo mundo pra mim era meio que. Eu quase não noto, assim, a galera. Não chama muita atenção pra mim. Na Eu boa. gosto da Gangue e da Justiça. Eu também nem tinha Mas pra mim. realmente, os três é o coração do negócio. Mas eu gosto muito da Gangue e da Justiça. É porque eles são Mas muito. realmente, Eles são você está certo. muito. Eles são muito. Eles são muito assim. A Mulher Gavião nem se fala, né? Não tem muita. Não tem muito estofo. O Guy, ele tá ali pra fazer aquela função do cara que o Felipe falou, né? Ele é o cara. O boçal, né? O babacão. E o Senhor Incrível é aquele velho tropo do cara que é muito inteligente e blasé. Então, pra mim, não me É. empolgou muito, não. Não- Eu achei muito irado. Cara, o Guy, assim, sem querer ser o chatão nerd dos quadrinhos, né? Mas o Guy numa tela grande, assim, de cinema. E o Nathan Fillion, porra, não tem como, encaixou muito bem, cara. Eu achava que aquele cabelinho ia ficar escroto. Depois que eu vi o trailer, ainda continuei desconfiando, mas aí no filme tudo se resolveu e tudo fez sentido, cara. O Guy, ele tá perfeito de Guy, cara. O Guy é esse cara idiota, esse cara que porra, toma, sei lá, soco na cara do Batman, porra, para de ser chato, cala sua boca. Ele é chato pra caraca, cara. Tá ali ele junto com o Deadpool ali pra ver quem é mais chato. E eu achei muito irado e não tem muito o que dizer. O Lex Luthor, que a gente falou até pouco, cara, não sei vocês, mas que trabalho do garoto lá, que eu esqueci agora o nome. O Nicholas Hoult. Nicholas Hoult. Porra, cara. Meu Deus do céu. Tipo assim, dê os parabéns pra pessoa que rejeitou ele como Superman quando ele fez o teste e deu o papel. Deve ter sido o Foi próprio James o Gunn. James Gunn. Pois então, dê um prêmio, mais um parabéns pro James Gunn, porque, pô, cara, ele tá, pra um cara que não tem poder nenhum, que é rico, enfim, que tem os seus aparatos, ele tá amedrontador, cara. Então, assim, ele conseguiu fazer com que o personagem tivesse um peso ali. Não sei vocês. Não sei se eu tô Com muito certeza. emocionado. Não, Não sei se eu Não, tô... concordo, concordo. concordo. Como eu falei, eu acho Concordo. que ele, a Lois e o Superman, o próprio Clark, né? O David. Como é o sobrenome dele? Cornswelt, uma coisa assim. Ele é mais complicadinho pra Corin dizer. Sweat. Cornswelt, né? Ele é muito bom também no que ele faz. A proposta do que entregaram pra ele fazer, ele fez bem feito, entendeu? Ele entregou. Não, a dúvida que eu tinha, pra mim, que eu tinha antes nos trailers, né? Será que vai ser legal isso aqui? Eu superei todas elas. Eu gostei do que eu vi. Aí. E o Krypton, que eu gosto muito do Krypton, mas também gosto muito de Também. cachorro.
Então, gosto. Mas como é CGI, né? Aí a gente não. Não dá pra dizer que foi uma atuação, mas foi legal, foi bonitinho, foi gostoso. Foi mesmo. Assim, Ele é O, 100% CGI ou tem algum cripto real? eu vi que nas gravações eles usaram um cachorro pra contracenar alguns momentos. Tipo assim, aquela cena em que eles estão na navezinha e que o cachorro, que o Krypto sobe em cima da Lois. Sim. Naquele momento eles usaram outro cachorro, um cachorro de verdade. E aí eles removeram e colocaram o Krypto de CGI no lugar dele. Entendeu? Entendi. Até ela mencionou isso na passagem que eles tiveram no Brasil aqui. Ela falou a minar o cachorro atrapalhando ela, né? E aí eles tiveram que trazer o cachorro e colocar um cachorro de verdade para ela poder interagir, porque ela não estava conseguindo, sabe, fazer a cena ali com o cachorro junto, imaginário, né? Então, eles até ficaram zoando ela. Mas o Nicholas Hoult, voltando a ele, eu já sabia que ele ia ser um bom Lex, porque ele é muito bom ator. Assim, eu lembro dele no filme dos X-Men, que ele fazia o Fera, né? Que já era um personagem interessante. Ele fez em todos os filmes X-Men da trilogia daquele filme do classe. Ai meu Deus, como é que é? Primeira classe. Do X-Men Primeira Classe em diante, né? Ele estava nos filmes, né? Inclusive até o derradeiro final, né? Da Fênix Negra. Isso. E ele fez aquele filme que a gente chegou a comentar nos nossos podcasts, que era o Jurado número 2, se eu não me engano. Número 22. Número 2, Ah, jurado número 2. número 2. Jurado número 2. Então, assim, foi até meio Ele fez esnobado, né? Nosferatu também, o marido da mulher lá é ele. E ele fazia um vilão super detestável e engraçado numa série chamada. Numa série que existe na TV. Não, qual é o canal? Da Catarina Grande, The Greatest. É um seriado uma série que existe, histórica, da vida da Catarina Grande. E ele faz o marido dela na história, o Kizar, né? Que eles se odeiam, né? E ele é meio bem nojento, assim, sabe? Então, eu já sabia que ele era um bom ator, que ele entregava o Lex Luthor bom, sabe? Ele E o fez o James Gunn, Nux em Mad Max, na Estrada da Fúria. sim. E Então, ele é o assim, Tolkien num filme de Tolkien, de 2019. a vida do Tolkien, sim. Então, assim, ele é um muito bom ator. Então, assim, eu já sabia que ele ia entregar. Não é um ator que o James Gunn viu, né? O James Gunn até contou na entrevista que ele fez a escolha. Ele estava fazendo os testes para Superman. Ele já tinha perdido o papel do Batman, né? Ele tinha ficado entre ele e o que assumiu o Batman no final, o Senhor Crepúsculo lá, O Pattinson? o Pattinson. Ele já tinha perdido o Batman naquela ocasião. Ah, é, Ele não já tinha sabia. ficado. Pois é, ele tinha perdido o Batman e agora o James Gunn tirou o Superman dele também. Ele estava entre os três que interpretavam o Superman. Mas o James Gunn, vendo as atuações dele, achou ele tão bom pro papel do Lex, ficava imaginando ele como Lex, que chamou ele no canto e diz: Olha, eu sei que eu vou estar te sacaneando, você já perdeu o Batman, você tava querendo o Superman, mas você aceita ser o meu Lex? Aí ele foi embora, pensou um pouquinho e acabou aceitando, né? Acabou aceitando. E parece que Que foi acerto, né? uma decisão acertada, né? Mas eu acho que eu não esperava menos dele, não, assim. Eu acho que esse trio, talvez, só o que mais me preocupasse, talvez, fosse o próprio Superman. Mas eu acho que ele entregou dentro do que foi pedido dele, né? Dentro do que foi entregue para ele, o texto, né, que entregaram para ele foi aquele, ele fez e entregou, né? Talvez não seja o Superman que eu gostaria, mas dentro da proposta ele entregou. Eu já achei um milagre o James Gunn não botar a esposa dele, né? Porque ela é do Mas ela plot lá. faz um papel. Ela faz um papel. Ela faz? Ela é um daqueles robozinhos que falam com o Superman. Não é possível. Ela Olha tá só. lá. O James Gunn ele tem esse negócio, né? Ele sempre chama os amigos dele de trabalhos anteriores para fazer pontas nos filmes ou para ter um papel. O irmão dele também sempre tá nos filmes dele, né? O irmão dele, se bobear, o irmão dele tem uma carreira por causa do James Gunn. Não, Mas virou assim, um esquema de pirâmide de James Gunn, né? Porque toda eu vez que ele até faz um filme, ele achei, faz amizade com alguém e chama pro próximo filme. E assim vai, né? eu até achei que ele fazia a captura do Krypto, como ele fez o Rocket Raccoon, que ele fez o Rocket Raccoon, né? Nos Guardiões, ele fazia a captura de movimento. Mas não, ele ele fez o fez o. Doninha também, né? Pois é, ele fez o Doninha. Então, assim, ele chamou várias pessoas que trabalharam com ele nos Guardiões da Galáxia para fazerem pontas. Aqueles robôs lá, quase todos eram pessoas que trabalharam no Guardiões da Galáxia. O Yondo, a Amantes,
É. Todos eles Não, estavam lá. eu procurei aqui, não consta, pelo menos no IMDb dela, Mas que ela ela tá. fez algo em Superman, na mulher dele, né? Ela era o robozinho. Só Era Tu se não Luiz, foi consegue não. ver, tu não consegue achar as vozes dos robôs, não? Número 4, número Já, 6. já achei, mas se foi ela, é não creditado, né? Pois é, mas ela. Porque aqui o Peacemaker não foi creditado, o John Cena. Teve algumas pessoas não creditadas, mas ela não consta aqui na lista das pessoas não creditadas. Até a Supergirl não foi creditada. Sério? Quem não foi creditada. Ué? É tipo Tipo assim, assim, uma não aparece. participação especial ali, mas ela não aparece nos créditos do filme, entendeu? De tão rápido que foi Aham. ela, o Peacemaker. O dos robôs aqui, a gente tem o robô 12, o 1 e o 5. E o Apesar 4, que. se eu não me engano, é o Gary, que é o Alan Tudyk, né? Aí o Isso. Superman 1 é o Yondo, o Michael Hooker. O Superman 5 é a Pon Clement F, que é Amantes. a Mantis. É O maneiro robô isso. 12 é a Gracie Chan, que ela só tem duas coisas no currículo dela: Descendentes, de 2024, a Ascensão de Copas, e esse filme do Superman. Só tem isso no currículo dela. E a mulher do James Gunn, a última obra que consta aqui que ela fez, em 2023 foi Guardiões da Galáxia Volume 3. E depois ela tá acreditada para aparecer agora na série do Peacemaker. Então ela não. Tinha uma daquelas mulheres que trabalhava com o Lex, que eu tinha certeza que era ela. Me parecia muito. Aí eu fui procurar depois no IMDb e não constava. Não constava que era ela. Até porque não faz sentido, né? Porque ela tá fazendo um papel lá em Peacemaker, não tem sentido ela aparecer de rosto aqui, né? Faria mais sentido se ela Não, fizesse a voz de alguém. pois é. Mas não, por enquanto eu posso garantir que ela não tá nesse filme. Não sei se ela tá Mas ela grávida, se tinha ela feito, estava grávida. ela tinha feito também Adão Negro, não tinha? Ela não aparecia no Adão Negro? Tem, é porque pela ordem aqui, a Dano Negra é 2022, Shazam Ah, 2023 e Guardiões Volume 3 2023 também. Ela tá como a mesma personagem dela em Adão Negro e Shazam, só que em Shazam tá como não creditado, em Adão Negro ela tá creditada. Ué, Porque ela Ela inclusive aparece no Shazam? eu não lembro, ela tá não. como agente Emilia Harcourt. Ela deve aparecer alguma coisa muito rápida. Deixa eu ver. Eu não lembro muito. Eu vou dizer que eu não assisti o Shazam 2 até hoje. Eu assisti. É mais interessante que o primeiro, eu achei. O primeiro eu achei muito chato. Sei, não sei, o primeiro é maneirinho. O Pra você 2 é ver. meio doido. E eu sou muito crítico do negócio e mesmo assim achei os dois mais Mas interessantes. eu, mas eu sei o que tu achou interessante. Lucy Liu, é tua cara. Não, não foi nem a Lucille, foi a mulher Shazam lá, como é o nome dela? Tá vendo? Tá vendo? Era A mulher mulher. Shazam. É mulher. A Miss Shazam, Porra, Miss não sei o que lá. que moleque É safado. a Mary Marvel, né, não? Pelo menos Isso, era Mary. antigamente, né, o nome dela, né? Agora eu não sei, né? Ela aparece numa cena pós-crédito de Shazam. Tá bom. Não lembro. Também não, Eu mas não ela lembro. aparece. Bom, E voltando aqui, né, pro Superman, tem o que eu sempre tenho um problema Não, mas nesses peraí, mas filmes. peraí. Mas peraí. Que louco Ah, isso, porque é no primeiro Shazam, não é? no 2 é Fúria dos Deuses. Ah, então, mas tudo bem. Ainda assim, posso estar errado aqui. Calma aí, deixa eu pensar numa parada. O James Gunn entrou na DC e eu achei que ele tinha incluído ela. Ela já tava antes. Já tava, já tava. Porque não foi ele que fez o Peacemaker, ela começou lá. Não, pô, O mas se ela tava no Peacemaker Shazam. não. Peacemaker não. Ela começou em Esquadrão Suicida, eu acho. Ela já tava já há mais tempo como uma dos braços direitos lá Como é o nome dela? Como é o nome dela, Alan? Quem? Ah, Amanda. Amanda Amanda Waller. Amanda Waller. Waller. Ah, Ela já era braço direito da Amanda Waller já há algum tempo. Foi Não. justamente. Ah, fala.
Vou dizer qual foi a primeira. Esquadrão Suicida do James Gunn. Foi o primeiro que ela fez. Ela Não, era mas um o agente Shazam lá da 2 é Amanda Waller. depois. Aí vem Pacificador, aí vem Adão Negro e Shazam 2. Tá errado isso. Porque o Tá Esquadrão errado, Suicida pô. de James Gunn é 2021. Aí Ah, 22 vem Pacificador, 22 também vem Adão Negro, aí 23 vem Shazam. Aí 23 ca- também vem Guardiões. porra, mano. Caraca, então eu esqueci totalmente do lançamento do ano de lançamento do Shazam 2. Aí confundiu minha mente. Tipo assim, não dá a impressão que o Pacificador é mais novo? Sim. Dá, é porque Pacificador tem uma qualidade um pouco diferente e Shazam já tava no final do esquecimento da DC, né? Pois é. Entrou ali Adão Negro, Shazam e o que mais sofreu foi o Aquaman, né? Dessa fase ali de, isso aqui não importa mais, porque o James É, Gunn está aí. eu acho que foi o Flash que sofreu pra caraca também. Eu Também, acho mas que é o porque o Flash era o Flash. que tinha mais expectativa de todos esses, né? Eu acho que o baque maior mesmo foi pro Adão Negro, né? Foi pro The Rock, que tava crente que ia chegar chegando na DC e Ele achou que ia ser o perdeu James isso. Gunn, que o James Gunn agora ele achou que ia ser ele, né? Pois Contrata o é. Henry Cavill de novo, contratou o Henry Cavill, cara, que vergonha o Henry Cavill falando pra Deus e o mundo que ia voltar a ser o Superman, tipo, cara, que Ele um bagulho deixou, humilhante. ele deixou o The Witcher, né, pra fazer. Foi, É, verdade. Vergonhoso, foi humilhante e vergonhoso mesmo. E aqui no Superman é um negócio que, voltando, né, ao tema aqui. Um negócio que eu já tô meio cansado. É aquele negócio, o raio da morte, né? Que nesse caso aqui não foi o raio da morte, foi aquele negócio da dimensão Pocket que deu errado e começou a virar um negócio que era um buraco negro que ia comer tudo, ia partir a terra ao meio e tal. Aquilo ali eu fiquei meio. Só pra dar uma urgência aqui, né? Pro Superman ficar entre salvar o povo lá e ficar na cidade pra resolver essa questão. Se não Mas tivesse, aquela dimensão se tivesse Pocket eu achei um pouco exagerado. Aquela dimensão Pocket aqui com uns portais, tá? Achei um pouco demais, mas beleza. eu achei uma Agora, coisa que pode ser usada, tá ligado? Eu acho que eles vão querer usar, nada é jogado, né? Eu achava até que poderia ser a dimensão fantasma, que o Lex meio que, sei lá, teve acesso ali sem querer, tá ligado? No caso, ela já existe, mas, enfim. a ideia é bem parecida. é, É bem É. parecida. Mas eu fiquei meio. É um pouco é, demais isso aqui, né? eu achei que era uma coisa a mais que realmente, assim, se não tivesse isso, tinha dado certo a cena que eu imaginava do Superman lá salvar o povo na Borávia. Na Borávia? Não, lá no meio do deserto lá. Lá na faixa de Gaza. Na faixa de Gaza. Isso. Mas assim, vamos lá então as considerações finais desse filme do Superman de 2025. Vamos lá, começando com o Felipe. Coisas, você pode falar positiva e negativa, tal. Ah, cara, só coisa positiva nesse filme, coração a mil. O James Gunn ele entende como funciona o símbolo da paz, que, querendo ou não, já tinha sido esquecido por muitos, né? É uma coisa que eu sempre falo na rodinha, assim, quando tem discussões sobre cultura pop e heróis, de que eu queria muito que o Superman voltasse a ser o que ele já foi há muito, muito tempo, né? Muito tempo. Por exemplo, hoje em dia, festas de criança são todas do Homem-Aranha. O Homem-Aranha é muito mais popular devido ao tratamento que o personagem ganhou durante os últimos anos. Então, eu acho que esse lugar, assim, de ícone, né, dos super-heróis, e independente de qual editora, é o Superman, cara. Então, eu tô vendo isso nas ruas, tô vendo mudar um pouco essa mentalidade. Crianças, enfim, os pais levando, né, os filhos, eu tô vendo isso mudar, eu tô vendo a esperança surgir acima de qualquer coisa, de alguns furos de roteiro, ou alguma coisa assim que. Porque o filme não é perfeito, e isso eu entendo. Isso é um ponto. O filme não é perfeito, mas o que ele traz de resgate e de tratamento para um personagem que tava, pô, totalmente
sendo retratado às coxas por pessoas que não entendem nada, sabe? Não têm um amor por quadrinhos ou não entendem o cerne do que é ser um símbolo da paz e querem ficar colocando suas visões, suas assinaturas, é uma coisa muito pessoal ali na tela e muitas vezes não funciona. E o James Gunn joga no simples, entendendo o que todos queriam na tela grande, que é o Superman que se preocupa no meio de uma batalha de salvar um esquilo, tá ligado? Então, são coisas, a conexão dele com as crianças, então é tudo muito bem pensado para recolocar esse ícone que é um ícone da cultura pop de anos e anos, sabe? Colocar de novo no lugar onde ele merece, sabe? Então, isso tudo, a simbologia é maior do que qualquer outra coisa que eu tenha para dizer, que no caso as lutas que poderiam ser melhores, é, algumas coisas ali em questão de ritmo, né, da narrativa, mas isso tudo ficou, não estragou a experiência de um filme, tipo, muito bom. Simplesmente muito, muito bom. Então, eu acho que o filme é para ser visto e muitas vezes. Eu acho que é um momento de celebração de uma marca, de uma empresa que, pô, cara, muitos anos tomando muita porrada, de muita bagunça interna, né? A diretoria, de muito caos de planejamento, que eu acho que agora, para um primeiro longa, um primeiro projeto de algo maior que o nosso capitão James Gunn está à frente, é um saldo muito positivo. É muito, muito bem-vindo e vamos ver aí o que vai surgir a partir daí. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos ver se o público vai comparecer, né? Porque eu tô vendo aqui, eu fui dar uma olhada. Nossa, o que foi que houve? Megan 2 faturou muito pouco, 36 milhões e tudo aqui. É Nossa, muito, rompeu demais com a imagem que tinha antes. que tristeza, hein? Não sabia que tinha sido tão pouco assim, não. Eu tava vendo aqui que a Jurassic World, o novo aí, fez 500. Quinhentinho. Já bateu 500. Como treinar o seu dragão também, né? Só que como treinar seu dragão é 31 dias em exibição. Jurassic World tá em 12. Então Jurassic World tá muito bem. Não sei o Superman. Como é que vai ser, né? Alan, me diga aí suas expectativas e qual é a próxima obra aí da DC que vai vir. Tô vendo aqui, Mega 1 fez 180 milhões e o segundo fez Tá, 36. Foi triste. tá meio totalmente off-topic aí. A gente tá nas conclusões finais, tô falando de bilheteria de outros filmes. Nada a É, ver. não, porque eu tô dando uma olhada aqui pra dar uma comparada nos outros Dá filmes. pra... Porque eu tô Corta essa achando que parte o, aí. que o público não vai comparecer tanto quanto a gente imagina pro Super-Homem, sabe? Então, eu entendo a visão do Felipe. Eu não compartilho de muita coisa do que ele falou, mas eu entendo. Eu acho que para a expectativa, para o hype que foi criado em cima desse filme, eu acho que ele não satisfaz em termos de muitas coisas, mas dentro da proposta principal de entregar um filme alegre, animado, um filme divertido para a família em geral, ele entrega. Agora, sinceramente, eu não sei até quando essa visão se sustenta, sabe? Porque eu vejo que existe uma onda, né, na internet. Sempre existem ondas muito grandes. Então, uma hora os filmes de heróis não eram muito levados a sério, e quando finalmente começaram a levar a sério, foi sério demais para muita gente, e começou a surgir agora esse contramovimento de novo de vamos fazer uma coisa mais alegre, mais esperançosa, mais animada. Ok, eu não sei até que ponto o público em geral vai responder a essa proposta a longo prazo, sabe? Até que ponto eles vão começar a perceber que isso talvez não se sustente a longo prazo, sabe? Não vai dar para fazer sempre filmes assim o tempo todo, sabe? Porque querendo ou não, o público em geral que consome essas coisas já é um público mais maduro também, né? Então, não sei se a proposta do James Gunn se sustentará a longo prazo, como tu falou, né, de expectativas para próximos filmes e tal. Mas eu acredito que a Supergirl ainda deve ser um filme interessante, né? Eu gosto da atriz, eu gosto do que ela fez em
em Casa do Dragão, né? Muita gente defende que até ela nem deveria ter sido substituída na série, né? Quando houve a passagem de tempo. Enfim, mas eu acho que esse filme, no geral, para mim, continua sendo um filme divertido, bom, mas que não me empolgou tanto. E eu acho que para mim é um filme ok, filme mediano, nada muito diferente das outras coisas que já têm sido feitas, mas que eu acho que vai funcionar para essa demanda que existe de criar uma coisa mais colorida para esse novo universo da DC. Tomara que dê bons frutos, né? A gente quer ver filmes bons e interessantes. Então faço votos que dê certo, né? Não odiei, eu acho que eu teve momentos que eu achei muito bons, de fato, mas eu talvez tenha que melhorar um pouquinho mais para não ficar só nessa proposta, sabe? Tem que ter um pouco mais de substância para mim ainda. E é isso. Vai lá, Luiz, você. Bom, para mim a minha esperança, né, o S de esperança aí, que não é o que há aqui, né, mas é uma referência antiga. Para mim a minha esperança foi renovada, né, eu já tinha abandonado esse universo da DC. Acho que a última coisa que eu vi foi o Besouro Azul. Foi a última coisa que eu vi, assim, que eu acho que foi depois de Shazam, porque Shazam eu vi já no stream, né, então assim, a última coisa que eu vi no cinema da DC foi Besouro Azul. E eu achei interessante. Ela é a proposta, é um negócio mais simples, né? Mas já era algo mais colorido, mais diferente. Alan diz que já essa mudança já vem há algum tempo, sim, é verdade, já vem há algum tempo, mas essa coisa mais lúdica é mais recente, né? É uma proposta mais atual. E eu não sei o que é que vem agora de tirando Peacemaker, né? A minha opinião continua sendo que se eu fosse eles, não insistia nesse negócio de qualquer personagem que faz sucesso, vamos fazer uma nova série, que eu não sei se estamos mais nessa época, entendeu? Nessa fase de spin-off, 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 que a Marvel já provou por um tempo que funcionou e depois passou a não funcionar mais, né? Então tem que ver primeiro como o público vai abraçar essa nova DC e não fazer tanta loucura de spin-off, de filme, de 2, 3 filmes por ano, né? Vamos ver qual é o planejamento disso aí, mas eu tô inspiração e, quer dizer, esperança renovada, voltei a descer. É isto. Absolute Cinema, eu já diria Scorsese, né? No meme. Então é isso. Qual é o próximo, Alan? Tirando o que é que Eu tem algo em acho produção? da DC, não, que o Felipe bem mencionou, né? Supergirl que tá vindo aí. E eu acho que tecnicamente só. Não sei se tem mais algum outro que Ó, precisa do ser universo do discutido. James Gunn, do universo James Gunn, nós temos na sequência a segunda temporada de Pacificador, né? Sim, Do Certo. Peacemaker, e teremos é um também a filme. série dos Lanternas. Ah, então é a série, né? Pensei que ia ser um filme. É, tem uma Nenhuma série delas dos está Lanternas. tirando o Peacemaker, que já tá pronto, já vai sair agora. O resto eu não tô vendo nada. Nada, Já nada. saiu imagem já do Lanterna, dos Lanternas já saiu imagem. Ah, já? Então Já tá saiu realmente rolando? sim, duas imagens, os atores todos escolhidos. Até rolou aí, pô, quem vai ser o Jon Stewart, já deu isso já. Não, mas tô dizendo assim, já estão gravando, já tá em produção, Já rolando. tem produção, duas imagens assim de qualidade já oficial já dos dois, sem ser com roupa de lanterna, mas os dois caminhando assim numa estrada assim, o Jon Stewart e o Hal Jordan. Tá rolando. Teremos inclusive esse ano ainda trailer. Curioso. Curioso. E eu vi aqui outra coisa também, E totalmente teremos o Guy fora de. Gardner, né? O Guy vai aparecer, o que é uma coisa muito legal. Bom, interessante. Uma informação aqui, ó, que eu acabei de ver no IMDb do James Gunn. Coyote versus Acme vai lançar em 2026. Porque tem roteiro de James Gunn. Ah, é? Aquele filme que tinha sido jogado no lixo, né? Outra empresa comprou Não, eu já e. sabia que. Ah, mas eu não sabia que tinha roteiro dele, não. Também não sabia não que ele era roteirista, não. Então, só a Maneiro. informação aqui que eu vi pelo IMDb.
Mas até no IMDB não tem dizendo que vem dele mesmo, né? Em outro ano. Termina em Pacificador. O James Gunn tinha feito um Scooby-Doo, né? O live action, o primeiro live action do Scooby-Doo. Isso. Fez, Exatamente. fez. Não, então, dele mesmo não tem ainda. Dele teve o Comando das Criaturas e, enfim, o Superman. O restante Isso. aí o restante são as produções da DC com a supervisão dele, né? Mas ele Ah, dirigindo, eu não lembro e eu acho que não tem nenhum anúncio de um projeto que ele pegou pra ele, tirando o Superman. realmente não vi nada disso, não. Agradecer aos amigos aí, Alan e Felipe. Faz tempo que não juntamos esse trio aqui, né? Pra falar de filme. E esse Valeu. mês ainda tem Quarteto Fantástico. Se preparem. Eita. Preparem aí o coração, que eu acho que vem bomba. Eu Acho que também vem, acho, hein? Tô vendo aí umas fofoca que já tá circulando. Já acho tem que roteiro vem bomba. vazado e tal. Eu acho interessante a história. Se for tudo que for confirmado que saiu lá, acho que vai ser um filme interessante, viu? É aquele negócio, né? Sendo bem contado, fica interessante. É. Vamos ver o que é que vem por aí. Então é isso. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final. Obrigado aos amigos pelo comparecimento. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.